Fala pessoal, bem-vindo a mais uma aula do nosso estudo sobre Price Action para iniciantes e hoje vamos falar um pouquinho de média móvel exponencial. Mas como assim, Rony, média móvel exponencial? Você não disse lá na primeira aula que os gráficos de Price Action não existe nenhum tipo de indicador junto com o gráfico? Eu falei isso, mas eu utilizo a média móvel exponencial como um outro fator, não como um balizador para qualquer tipo de entrada, qualquer tipo de setup e nem nada. Então eu vou explicar para vocês aqui como que eu consigo enxergar a média móvel e ela me ajuda dentro da minha análise do price action. Ela é classificada como um rastreador de tendência, né, pois as médias móveis suavizam os dados do preço para a formação desse indicador. Sua movimentação é atrasada, pois é baseada em dados passados. Então a média móvel ela precisa de ter candles formados para ela começar a ter uma direção. Tá? Com média móvel, é mais visível identificar em qual tendência que está o gráfico. Agora vocês vão começar a perceber aquilo que eu te falei, que eu utilizo a média móvel para ser como se fosse uma espécie de linha de tendência móvel. Tá? Não é uma linha de tendência fixa onde eu cruzo tradicionalmente topos e fundos. A média móvel ela me dá isso daí visualmente, tá? Então eu posso chamar ela de carinhosamente como uma linha de tendência móvel. Então aqui eu trouxe para vocês um print de um gráfico onde vocês conseguem verificar isso daí, que a média de tendência, a média móvel, ela basicamente é uma linha de tendência móvel, tá? Então, a média móvel que eu utilizo é a de 20 períodos exponencial, ela está aqui na parte de baixo, ó. É essa linha meio laranjada aqui que vocês conseguem enxergar. Se eu for tradicionalmente fazer a minha marcação de linha de tendência, o que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar esse fundo, com esse fundo, com esse fundo. Basicamente é essa linha de tendência. Por quê? Tem um topo aqui, eu tenho um topo aqui, eu tenho um topo aqui. Opa, já tenho mais de dois topos. Já tenho um fundo aqui e outro fundo aqui mais alto. Então eu já tenho uma tendência de alta. Mas aí vocês conseguem notar que quando o gráfico já está em tendência, essa média móvel ela acaba ficando por baixo de todos os candles. Então eu não preciso riscar no gráfico a linha de tendência, porque ela já está me mostrando, porque ela fica por baixo. Ó. E aí quando ela é rompida, há a reversão de tendência. Então ela começa a ficar por cima, como que é na nossa tendência de baixa, né? Como a gente aprendeu. Topo mais baixo, topo mais baixo, topo mais baixo. E se for a lateralidade, Rony? Porque você me explicou na aula anterior, em tendências, que nós temos três, certo? Então tá aqui a nossa lateralidade, ó. Nossa caixinha, tá vendo? Que a gente fez. Os topos aqui em cima, os fundos aqui embaixo. E onde está passando a média móvel? No meio. Lembra que eu te falei no risco? Opa, deixa eu apagar esse último aqui. Então a média móvel está aqui, ó. Ela passa pelo meio da nossa caixinha. Então se há uma lateralidade, ele corta todos os candles no meio. Tá ok? Então, basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês sobre a média móvel. Então, se você não trabalha com a média móvel com essa visão, começa a dar uma espiadinha nos gráficos desse jeito, tá? Então, utilize a média móvel como eu utilizo, mas como linha de tendência, não como um setup ou alguma outra forma que você utilize a média móvel. Tá ok, galera? Então, muito obrigado e até a próxima aula.